O ar gelado da manhã em Ávila cortava o rosto de André Silva, um lembrete cortante de que estava a milhares de quilómetros de Sevilha, do calor familiar da sua comunidade e do abraço da sua mãe. Inspirou fundo, o cheiro a pedra antiga e a terra úmida enchendo os pulmões, misturado com o odor acre do suor e do nervosismo que emanava dos outros jovens reunidos no pátio da Academia Nacional de Polícia. Tinha apenas 22 anos, mas sentia o peso de uma vida inteira de expectativas. As suas, as da sua família, as de toda uma comunidade que via nele uma faísca de esperança. Vestia o uniforme da academia, ainda rígido e desconfortável, que parecia um disfarce num palco para o qual não tinha sido convidado. Olhou à sua volta. Rostos maioritariamente brancos, alguns com a mesma apreensão que sentia, outros com uma confiança que lhe parecia inalcançável. Crescera em Triana, Sevilha, numa zona onde a polícia era vista com desconfiança, por vezes com medo. Tinha testemunhado a brutalidade, a indiferença, os olhares de desprezo dirigidos a pessoas como ele, jovens negros de bairros pobres. Mas também vira a necessidade de justiça, a ausência de segurança real. Acreditava, com uma fé quase ingênua, que podia ser a mudança, que podia entrar naquele sistema e torná-lo melhor, mais justo, mais humano. Silva André. O grito trovejou pelo pátio, vindo de um homem corpulento, de uniforme impecável e um rosto que parecia esculpido em pedra. O inspetor Ricardo Tavares. A sua voz tinha um timbre áspero e autoritário que silenciou imediatamente o burburinho. André deu um passo à frente, o coração a acelerar, tentando manter a postura que treinara exaustivamente. Tavares baixou os olhos para a prancheta, mas André sentiu que o olhar gélido do inspetor o avaliava, o dissecava, buscando falhas. Não apenas no uniforme ou na postura, mas algo mais profundo, algo inato. André Silva, repetiu Tavares, o nome soando diferente na sua boca, quase como um insulto disfarçado. Da província de Sevilha. Triana, certo? Sim, inspetor, respondeu André, a voz firme, mas sentindo um arrepio. Não era apenas a menção ao bairro, era a forma como a disse, com uma implicação subtil que não conseguiu decifrar. Tavares ergueu os olhos, um brilho de escárnio neles. Espero que saiba que aqui não é Sevilha, Silva. Aqui as coisas são diferentes. Há regras, disciplina. Não é o seu bairro. Um murmúrio percorreu as fileiras de cadetes. André sentiu o rosto aquecer. Era uma reprimenda pública, sem motivo aparente, apenas uma insinuação velada sobre a sua origem. Engoliu em seco, mantendo o olhar fixo à frente. Sim, inspetor. Compreendo. Espero que sim, disse Tavares, voltando a atenção para a prancheta. Não queremos surpresas. Nesta academia formamos agentes da lei, agentes que mantêm a ordem, a nossa ordem. O nossa ecoou na mente de André. A ordem de quem? Sentiu um nó no estômago. Este era o seu primeiro dia, a primeira interação com um dos seus instrutores principais. E já sentia o peso de ser diferente, de ser observado sob uma lente de suspeita e preconceito. A ingenuidade inicial começou a desvanecer-se, substituída por uma cautela amarga. A luta para provar o seu valor seria mais difícil do que imaginava. Não seria apenas uma questão de passar nos testes físicos e teóricos, mas de sobreviver a um escrutínio constante, a um julgamento silencioso, baseado não nas suas ações, mas na cor da sua pele e na sua origem. O cheiro do cloro no refeitório, o som dos passos sincronizados no pátio, o olhar frio de Tavares, tudo se combinou numa sinfonia dissonante que lhe dizia que a sua jornada seria solitária. Despertar antes do sol nascer, treinos físicos extenuantes, aulas teóricas sobre leis, procedimentos e ética, uma ética que parecia por vezes contradizer a realidade que André começava a observar. Os dias eram longos e cansativos, mas ele esforçava-se, determinado a não dar a Tavares qualquer motivo para o criticar abertamente. Era um dos melhores nas aulas, absorvendo as informações como uma esponja. Nos treinos, apesar de não ser o mais forte, compensava com agilidade e inteligência tática. Queria provar que o inspetor estava errado, que a sua origem e a cor da sua pele não definiam a sua capacidade de ser um bom agente. Mas Tavares parecia determinado a provar o contrário. As suas críticas eram sempre direcionadas a André, por vezes sutis, outras vezes abertamente humilhantes. Durante uma aula sobre abordagem a suspeitos, Tavares usou um estudo de caso que descrevia um indivíduo de aparência suspeita, numa zona de alta criminalidade, usando termos que André reconheceu, imediatamente como linguagem codificada para estereótipos raciais.
Durante uma aula sobre abordagem a suspeitos, Tavares usou um estudo de caso que descrevia um indivíduo de aparência suspeita numa zona de alta criminalidade, usando termos que André reconheceu. Tavares olhou para André enquanto falava, um sorriso fino nos lábios, como se partilhasse uma piada privada com o resto da turma à custa dele. Este tipo de indivíduo, dizia Tavares, gesticulando vagamente, requer uma abordagem firme, decisiva. Eles entendem a linguagem da força. Não são como os cidadãos de bem que encontramos no centro da cidade ou nos bairros nobres. André sentiu os olhares de alguns colegas sobre si. Sentiu o peso da generalização, da associação automática entre a sua aparência e a criminalidade. Era uma lição sobre preconceito disfarçada de instrução policial. Manteve o rosto impassível, mas por dentro fervilhava. Outro incidente ocorreu durante um treino de defesa pessoal. Tavares emparelhou André com um dos cadetes mais fortes e agressivos, instruindo-o a não ir com calma com Silva, porque ele precisava aprender a ser duro. O treino rapidamente se tornou uma sessão de pancadaria unilateral disfarçada de exercício, com Tavares a observar com um ar de satisfação. André aguentou, recebendo golpes, caindo, levantando-se novamente, recusando-se a desistir ou a reagir com a mesma brutalidade. No final, estava dorido e humilhado, mas não quebrado. Após o treino, enquanto se dirigia para os balneários, ouviu risadas abafadas vindas de um grupo de cadetes, incluindo Bruno Lima, com quem tinha trocado algumas palavras amigáveis nos primeiros dias. Bruno evitou seu olhar quando André passou. A sensação de isolamento intensificou-se. A academia, que devia ser um lugar de camaradagem e formação, tornava-se um espaço hostil, onde o preconceito de um homem envenenava as relações. André começou a passar as noites a escrever num caderno surrado, escondido debaixo do colchão. Descrevia os incidentes, as palavras exatas de Tavares, as datas, os nomes dos presentes. Não sabia bem porquê, apenas sentia a necessidade de registar, de dar forma à injustiça que estava a sofrer. Era uma forma de manter a sanidade, de não deixar que as ações de Tavares o fizessem duvidar da sua própria percepção. As palavras no papel eram a prova de que não estava a imaginar as coisas, de que o preconceito era real, palpável, direcionado. Uma tarde, enquanto estudava na biblioteca, a capitã Sofia Mendes passou por ele. Era uma mulher de meia-idade, com uma presença calma, mas firme. Raramente interagia diretamente com os cadetes, mas André notara que os seus olhos pareciam ver tudo. Ela parou brevemente ao lado da sua mesa. "Silva", disse ela, a voz baixa. "Como estão os estudos?" "Bem, capitão." Ela assentiu, mas o seu olhar demorou-se em André por um momento. "A disciplina é importante, cadete, mas a justiça é a espinha dorsal. Nunca se esqueça disso." Não disse mais nada, continuando o seu caminho. André ficou a olhar para ela, a frase ecoando na sua mente. Parecia um conselho, um aviso, talvez até um encorajamento velado. Era a primeira vez que sentia que alguém naquela instituição via para além do uniforme, via a pessoa, a luta. Aquele breve encontro acendeu uma pequena chama de esperança nele. Talvez não estivesse completamente sozinho. Talvez houvesse aliados, mesmo em posições de poder, que se importavam com a espinha dorsal da justiça. Apesar do encorajamento, a pressão aumentava. Tavares parecia intensificar os seus esforços para o fazer desistir. Começou a deixar presentes humilhantes no armário de André, uma casca de banana, um desenho caricatural. Pequenos atos mesquinhos, mas que corroíam a sua dignidade. André limpava, respirava fundo e continuava a anotar tudo no seu caderno. O medo de falhar, de desiludir a sua família, lutava contra a raiva e a determinação. As chamadas para a mãe eram cada vez mais difíceis. Tentava esconder a tensão na sua voz, a exaustão nos seus olhos. Ela sentia, claro. O amor e a preocupação dela eram o seu porto seguro, mas também uma fonte de culpa por a fazerem preocupar-se, por a colocarem nesta situação. Numa manhã fria e cinzenta, Tavares anunciou um exercício de simulação de patrulha em ambiente urbano. A academia tinha uma área construída para simular ruas e edifícios de uma cidade. Tavares explicou que seria um cenário de alto risco, envolvendo uma situação com indivíduos perigosos numa zona problemática. André sentiu o nó no estômago. Sabia que isto seria diferente. Os cadetes foram divididos em equipas. André foi colocado na equipa de Tavares, juntamente com Bruno Lima e outros 2 cadetes que pareciam particularmente ansiosos por impressionar o inspetor. Tavares explicou o cenário: uma denúncia de tráfico de drogas e posse ilegal de armas num edifício abandonado.
A equipa devia entrar, neutralizar os suspeitos e garantir a área. Enquanto Tavares dava as instruções, André notou algo estranho. O inspetor estava a dar informações excessivamente detalhadas sobre a disposição interna do edifício, sobre onde os suspeitos estariam localizados e sobre a sua suposta perigosidade. Parecia que o cenário estava a ser manipulado. Lima, tu vais na frente com Silva, ordenou Tavares, um brilho nos olhos que André reconheceu como perigoso. Silva, tu vais ser o primeiro a entrar na sala principal. Certifica-te que a área está segura antes que os outros entrem. André sentiu um calafrio. Ser o primeiro a entrar numa sala com suspeitos perigosos, mesmo numa simulação, era a posição mais vulnerável. Era uma ordem perigosa. Uma forma de o colocar em risco desnecessário. Olhou para Bruno, que parecia desconfortável, mas assentiu rigidamente. Inspetor, com o devido respeito, começou André, tentando manter a calma. A doutrina de entrada em espaços confinados sugere que o agente mais experiente deve liderar. Eu sei a doutrina, cadete, interrompeu Tavares, a voz subindo. O sorriso tinha desaparecido, substituído por uma carranca furiosa. Eu dou as ordens aqui, e a minha ordem é que tu entres primeiro. Queres questionar a minha autoridade no teu primeiro exercício de patrulha? O silêncio pairou. Todos os olhos estavam em André. Sentiu a pressão, o risco. Desobedecer a uma ordem direta era motivo para expulsão, mas seguir a ordem podia colocá-lo em perigo real, mesmo que os suspeitos fossem apenas atores. Não, inspetor, disse André, a voz baixa, mas firme. Não estou a questionar, apenas a tentar entender a tática. A tática é a minha ordem, rugiu Tavares. Agora mexe-te. A simulação começou. André sentiu o coração a bater forte. Enquanto se dirigiam para o edifício abandonado, tentou pensar rapidamente. Sabia que tinha de entrar, mas não podia simplesmente seguir a ordem cega de Tavares. Tinha de encontrar uma forma de se proteger, de mitigar o risco. Lembrou-se das aulas sobre avaliação de ameaças, sobre a importância da observação. Chegaram à porta da sala principal. Bruno parou ao seu lado, o rosto tenso. Desculpa, André, murmurou Bruno, evitando o seu olhar. Ele é assim. André não respondeu. Concentrou-se na porta. Respirou fundo. Contou mentalmente até 3. E então, em vez de arrombar a porta como seria esperado, ele abriu cuidadosamente, apenas uma fresta, e espreitou para dentro, agachado. Usou o espelho tático na sua cintura para espreitar pelos cantos. A sala estava escura. Havia 2 suspeitos sentados, desarmados, olhando para a porta com expressões de tédio. Não havia armas visíveis, nem sinais de perigo imediato, além da escuridão e da incerteza. Área avaliada, anunciou André, a voz alta para que Tavares ouvisse. Suspeitos visuais sem ameaça imediata aparente, procedendo com entrada cautelosa. Entrou na sala lentamente, mantendo a arma apontada, mas sem a agressividade que Tavares parecia esperar. Bruno e os outros entraram atrás dele, parecendo aliviados. Tavares entrou por último, o rosto vermelho de raiva contida. Que raio pensas que estás a fazer, Silva? Sibilou Tavares, assim que a porta se fechou. Eu disse para entrares e garantires a área, não para fazeres uma inspeção turística. Inspetor, a situação não apresentava risco imediato, segundo a minha avaliação inicial, respondeu André, mantendo a calma. Procedi com cautela para garantir a segurança da equipa, conforme a doutrina de preservação da vida. A tua avaliação? A minha ordem é a tua avaliação, gritou Tavares, aproximando-se perigosamente. Estás a ser insubordinado, cadete. Estás a pôr em risco a missão. A missão é garantir a segurança, inspetor, disse André, elevando ligeiramente a voz, a indignação a superar o medo. Não é entrar cegamente numa situação perigosa. Tavares levantou a mão, parecendo prestes a bater em André. Bruno e os outros cadetes recuaram, tensos. Mas antes que a mão de Tavares o alcançasse, uma voz soou no sistema de comunicação interna da academia. Inspetor Tavares, a simulação foi concluída. Relate-se ao meu gabinete imediatamente. Era a voz da capitã Mendes. Tavares congelou, a mão ainda erguida. O seu rosto passou da raiva para um choque momentâneo, depois para uma fúria ainda maior, mas agora direcionada para a voz no intercomunicador. Olhou para André com um ódio gelado. Isto não acabou, Silva, rosnou ele antes de se virar abruptamente e sair da sala, deixando os cadetes em silêncio atordoado. André sentiu as pernas tremerem. Tinha desafiado Tavares abertamente e tinha sido salvo pela intervenção da capitã Mendes. Sabia que tinha acabado de tornar a sua situação na academia infinitamente mais perigosa. Mas pela primeira vez sentiu uma pontada de orgulho.
Tinha agido de acordo com seus princípios, tinha recusado ser uma vítima passiva e tinha evitado um risco desnecessário. A luta estava longe de terminar, mas tinha dado um passo importante. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na academia tornou-se ainda mais pesada para André. A notícia do seu confronto com Tavares espalhou-se, distorcida e exagerada. Alguns cadetes olhavam para ele com curiosidade, outros com hostilidade aberta. Bruno Lima evitava-o completamente, como se André tivesse uma doença contagiosa. Tavares não o confrontou diretamente, mas a sua presença pairava como uma nuvem escura. As tarefas de André tornaram-se ainda mais difíceis. Os seus erros, mesmo os mais pequenos, eram magnificados e usados como exemplo negativo nas aulas. Sentia-se sob um microscópio constante, cada movimento seu observado e julgado. Apesar da pressão, André não cedeu. O incidente na simulação reforçara a sua determinação. Tinha visto o quão longe Tavares estava disposto a ir, a sua crueldade disfarçada de disciplina, e tinha visto que podia resistir, que podia pensar por si mesmo e agir de acordo com o que acreditava ser certo. Continuou a escrever no seu caderno, os registros tornando-se mais detalhados, mais incisivos. Começou a pensar não apenas em documentar para si mesmo, mas em documentar para usar. Uma tarde recebeu um bilhete discreto deixado no seu cacifo. Era da Capitã Mendes. Pedia para que a encontrasse no final do dia, perto do campo de tiro desativado, um local isolado da academia. André sentiu uma mistura de apreensão e esperança. Encontrou a Capitã Mendes ao crepúsculo. O ar estava frio e quieto. Apenas o som distante do tráfego na estrada principal quebrava o silêncio. A Capitã Mendes estava de costas para ele, olhando para o horizonte. Virou-se quando ouviu os seus passos. "Obrigado por vir, Silva", disse ela, a voz calma. "Capitã, recebi o seu bilhete." Ela sentiu. Vi o que aconteceu na simulação. Não foi a primeira vez que o inspetor Tavares utilizou táticas questionáveis, especialmente com certos cadetes. O seu olhar fixou-se em André, e ele sentiu que ela via tudo o que ele tinha passado. A sua ação foi corajosa e correta. Agiu de acordo com a doutrina de preservação da vida. Parabéns. As palavras dela foram um bálsamo para André. Era a primeira validação que recebia dentro da academia, a primeira vez que alguém reconhecia a sua integridade e a injustiça que estava a sofrer. "Obrigado, capitã", disse ele, a voz embargada. "Não se iluda, cadete", continuou ela, o tom tornando-se mais sério. "O inspetor Tavares tem muitos anos de casa, muitos contactos, muitos que pensam como ele ou que preferem não ver. Desafiá-lo abertamente não será fácil, ele não vai esquecer." "Eu sei, capitã, mas eu não podia. Não podia simplesmente seguir uma ordem que me colocava em perigo e que parecia errada." A Capitã Mendes assentiu lentamente. "A sua integridade é a sua maior força, Silva, mas também o torna um alvo. Especialmente aqui. Esta instituição tem as suas sombras. Há muito tempo que tentamos trazer mais luz." Ela hesitou por um momento. "Ouvi dizer que tem andado a fazer anotações sobre os incidentes." André sentiu um arrepio. Como é que ela sabia? "Sim, capitã." "Tenho." "Bom", disse ela, a voz mais baixa. "Continue a fazê-lo, seja detalhado. Datas, horas, testemunhas, palavras exatas, tudo." Ela olhou à volta como se temesse ser ouvida. Há canais oficiais para denúncias, claro, mas nem sempre são eficazes contra pessoas como Tavares. Por vezes é preciso mais, provas irrefutáveis e talvez apoio externo. "Apoio externo?" perguntou André. "A imprensa", respondeu ela, o olhar firme. "Organizações de direitos humanos. Eles têm o poder de forçar a instituição a agir quando os canais internos falham, mas só o farão se tiverem provas sólidas e se a história for convincente." André sentiu o peso das suas palavras. Ela estava a sugerir um caminho perigoso, um caminho que o colocaria em confronto direto não apenas com Tavares, mas com a própria instituição. "É um risco enorme, capitã", disse ele. "É. Mas às vezes, Silva, os riscos são necessários para lutar pelo que é certo, pela justiça que juramos proteger, pela justiça que você quer proteger." Ela deu um passo em direção a ele. "Não estou a dizer para o fazer. A decisão é sua. Mas estou a dizer que não está completamente sozinho e que as suas anotações podem ser mais importantes do que pensa." Ela entregou-lhe um pequeno cartão sem identificação. Um contacto, uma pessoa de confiança. "Se um dia sentir que chegou a hora e que tem o que precisa, use isto." André pegou no cartão, sentindo a textura fria. Olhou para a Capitã Mendes, os seus olhos expressando uma gratidão silenciosa. "Obrigado, capitã. Muito obrigado."
Ela deu um leve sorriso, um raro vislumbre de calor no seu rosto sério. Continue forte, Silva. Continue a ser o agente que esta instituição precisa de ser, mesmo que alguns não o queiram. Com isso, ela afastou-se na escuridão crescente, deixando André sozinho com os seus pensamentos, o cartão na mão e o peso de uma decisão monumental nos ombros. Sabia que a sua luta tinha acabado de ganhar uma nova dimensão. Não era apenas sobre sobreviver, mas sobre expor a verdade e lutar por uma mudança real. As semanas seguintes foram um jogo de gato e rato. Tavares continuava a sua campanha de assédio, mas André estava mais preparado. Usava um pequeno gravador no telemóvel para registar conversas, tirava fotografias discretas dos presentes no seu cacifo, continuava a preencher o seu caderno com detalhes minuciosos. Cada incidente, cada comentário, cada olhar de desprezo era uma peça no puzzle que estava a montar. Sentia-se como um detetive na sua própria vida, investigando o crime do preconceito institucional. Bruno Lima tornou-se uma figura complexa nesta dinâmica. Por vezes parecia evitar André por medo da associação com ele e com a ira de Tavares. Noutras demonstrava uma relutância visível em participar nas ações contra André ou oferecia uma pequena ajuda disfarçada. Uma informação sobre um exercício, um aviso velado sobre o humor de Tavares. André via a luta interna de Bruno, o seu desejo de se encaixar e progredir, versus uma consciência que ainda não estava completamente adormecida. Era um lembrete de como o sistema podia corromper, forçando as pessoas a comprometerem os seus valores para sobreviver. O clímax chegou durante a avaliação final de campo. Um exercício que simulava uma operação policial completa em ambiente real, embora controlado. A avaliação era crucial para a formatura. Tavares era um dos instrutores principais responsáveis pela avaliação de André e da sua equipa. O cenário era uma operação numa zona portuária de Sevilha, uma área que André conhecia bem da sua infância. A equipa de André foi designada para uma área específica, com instruções claras de Tavares. No entanto, enquanto se preparavam para a operação simulada, André ouviu Tavares a dar instruções diferentes e perigosas. A outra equipa, instruções que os levariam diretamente para uma emboscada simulada, onde suspeitos, atores, estariam armados e prontos para reagir agressivamente. Era uma armadilha clara, e a equipa que Tavares estava a enviar para lá incluía alguns dos cadetes mais ingênuos e menos experientes. André percebeu imediatamente o que Tavares estava a fazer. Não era apenas assédio contra ele. Era uma sabotagem perigosa que podia resultar em ferimentos graves para outros cadetes, tudo para provar um ponto, para demonstrar a sua autoridade e talvez para se livrar de cadetes que não se encaixavam no seu molde. O ódio de Tavares não se limitava a André. Estendia-se a qualquer um que ele considerasse indesejável na corporação. O tempo estava a esgotar-se. A outra equipa estava prestes a entrar na zona perigosa. André tinha de agir. Não podia deixar que outros cadetes se machucassem por causa da maldade de Tavares. Olhou para Bruno, que também parecia ter percebido a gravidade da situação, o rosto pálido. Bruno evitou o olhar de André. André tomou uma decisão instantânea. Não havia tempo para pensar nos riscos, na sua formatura, em nada. A justiça, a espinha dorsal de que a capitã Mendes falara, exigia ação. «Inspetor Tavares!» gritou André, a voz alta e clara, chamando a atenção de todos nas proximidades, incluindo outros instrutores e observadores. As instruções dadas à equipa Delta são incorretas e colocam os cadetes em perigo desnecessário. A Zona C não foi desativada como área de alto risco. Tavares virou-se para André, o rosto uma máscara de fúria assassina. «Silva, que raio estás a fazer? Estás a interferir na operação? Estás expulso!» «Não estou a interferir. Estou a corrigir uma falha de segurança», retorca André, dando um passo à frente. Sabia que estava a queimar todas as pontes, mas não se importava. As suas instruções são uma armadilha, inspetor. Está a colocar os cadetes em risco. Outros instrutores e observadores aproximaram-se, confusos e alarmados com a altercação. A equipa Delta parou, incerta. «Estás a mentir, Silva», gritou Tavares, a voz falhando de raiva. «Estás a tentar sabotar a minha avaliação. Estás acabado nesta academia». «Tenho provas, inspetor», disse André, sentindo o telemóvel no bolso. «Tenho registros das suas instruções, das suas ações, do seu assédio constante desde o primeiro dia. Tenho testemunhas». Olhou para Bruno, que agora parecia em pânico absoluto. «Bruno, tu ouviste? Tu viste?» Bruno Lima, sob o olhar de todos, hesitou.
Olhou para Tavares, depois para André, depois para os outros instrutores. A luta interna no seu rosto era palpável. Finalmente, com a voz trêmula, murmurou. Ele disse sim. As instruções eram diferentes, eram perigosas. A confissão de Bruno, por mais hesitante que fosse, foi o ponto de viragem. Tavares ficou lívido, mas o seu poder começava a desmoronar-se sob o peso das acusações públicas e da confirmação inesperada de uma testemunha. A capitã Mendes, que estava a observar a avaliação de longe, aproximou-se rapidamente, a expressão séria. Inspetor Tavares, cadete Silva, disse ela, a voz firme e controlada. Esta situação é inaceitável. A avaliação está suspensa. Cadete Silva, apresente-se ao meu gabinete imediatamente. Inspetor Tavares, aguarde instruções. Tavares olhou para André com um ódio puro, mas a presença da capitã Mendes e dos outros observadores impediu-o de reagir fisicamente. André sentiu um misto de exaustão e alívio. Tinha feito o que tinha de fazer. Tinha falado. No gabinete da capitã Mendes, André contou tudo. Mostrou o caderno, as fotografias, os áudios, embora alguns fossem pouco claros devido à má qualidade da gravação. Falou sobre o assédio constante, as humilhações, as tarefas perigosas, a tentativa de sabotagem na simulação e, finalmente, a armadilha na avaliação final. Falou com calma, com factos, deixando a raiva e a frustração de lado. A capitã Mendes ouviu atentamente, sem interromper. O seu rosto era sério, mas André viu um vislumbre de respeito nos seus olhos. Quando ele terminou, o silêncio pairou no ar. É grave, Silva, disse ela finalmente. Muito grave. Não é apenas assédio. É conduta perigosa e sabotagem deliberada. Eu sei, capitã, mas não podia deixar acontecer. Não com os outros cadetes. Ela sentiu. Fez a coisa certa. Mas, como eu disse, Tavares tem contactos, anos de lealdades construídas no silêncio. Não será uma luta fácil. O que vai acontecer agora? Perguntou André. Será aberta uma investigação formal, respondeu ela. As suas provas serão analisadas. Tavares será interrogado. Outros cadetes, incluindo Lima, serão chamados a depor. Ela hesitou. A coragem de Bruno em falar fez toda a diferença, Silva. Sem ele, seria a sua palavra contra a de Tavares e dos seus apoiantes. André pensou em Bruno. Talvez houvesse esperança para ele também. A investigação não será rápida, continuou a capitã Mendes. Haverá pressão para abafar o caso, para proteger a imagem da instituição. Mas com as suas provas e o testemunho de Lima, será difícil ignorar completamente. O futuro de André na academia e na polícia era incerto. A investigação podia durar meses e o resultado era imprevisível. Mesmo que Tavares enfrentasse consequências, André sabia que se tornaria uma figura controversa, talvez até um pária para muitos dentro da corporação. A sua luta pela justiça tinha um preço alto. Nos dias que se seguiram, a academia foi palco de um burburinho contido. Tavares foi afastado temporariamente enquanto a investigação decorria. O seu gabinete foi selado. Alguns cadetes falavam sobre o incidente em sussurros, divididos entre a lealdade a Tavares e o choque com as acusações. Bruno Lima parecia visivelmente aliviado, mas também tenso. Ele procurou André uma vez. André, desculpa, disse ele a voz baixa. Eu tinha medo de Tavares, de estragar tudo para mim. Eu sei, Bruno, respondeu André sem raiva. Sei como é a pressão. Obrigado por teres falado. Significou muito. Bruno assentiu, um peso parecendo ser levantado dos seus ombros. Não sei o que vai acontecer agora. Contigo. Comigo. Com ele. Ninguém sabe, disse André, mas pelo menos a verdade começou a vir à tona. A investigação arrastou-se. Rumores circulavam. Parecia que Tavares tinha, de facto, uma rede de contactos e apoiantes que tentavam minimizar o incidente. Mas as provas de André e o testemunho de Bruno eram difíceis de refutar. A capitã Mendes parecia determinada a garantir que a investigação fosse levada a sério, enfrentando a sua própria resistência interna. André continuou os seus estudos e treinos, embora a atmosfera tivesse mudado. Não era mais a mesma academia, nem ele era o mesmo cadete. O idealismo ingênuo tinha sido substituído por uma resiliência forjada na adversidade. O medo ainda estava lá, mas agora estava misturado com uma determinação calma e um senso de propósito. As notícias da investigação começaram a chegar à imprensa local em Sevilha, alimentadas talvez por fontes anónimas. Talvez o contacto da capitã Mendes, talvez outros. A história de um jovem cadete negro de Triana que denunciou o preconceito e a conduta perigosa de um inspetor veterano capturou a atenção. André tornou-se, sem querer, um símbolo.
Uma tarde, enquanto estava no pátio, sozinho, olhando para as muralhas antigas de Ávila que cercavam a academia, André recebeu uma chamada da sua mãe. "André, meu filho", disse ela, voz cheia de orgulho e preocupação. "Vimos as notícias. Sabemos o que fizeste. És tão corajoso. Estamos tão orgulhosos de ti. Mas tens cuidado, sim?" "Tenho, mãe. Estou bem." "Não estás sozinho, filho. Nunca estás sozinho." As palavras dela, o amor inabalável da sua família, eram a sua verdadeira força. Olhou para o horizonte, para a direção onde sabia que estava Sevilha. Longe do calor de Triana, no frio institucional de Ávila, tinha enfrentado a escuridão e encontrado a sua própria luz. O resultado final da investigação contra Tavares ainda estava para ser visto. Talvez ele fosse expulso, talvez apenas transferido. Talvez a instituição aprendesse, talvez resistisse à mudança. O preconceito sistêmico não desapareceria com a queda de um homem. A luta seria longa e contínua. Mas André sabia onde pertencia agora. Não era apenas na sua comunidade em Sevilha ou dentro das paredes da academia. Pertencia à luta por uma polícia mais justa, mais ética, mais humana. Tinha pago um preço alto, tinha visto o pior do sistema, mas também tinha descoberto a sua própria coragem e encontrado aliados inesperados. A sua formatura estava marcada para daqui a alguns meses. Não sabia se Tavares ainda estaria na instituição ou se o seu próprio futuro estava garantido. Mas uma coisa era certa: ele não se calaria, não voltaria atrás. A sua voz tinha sido ouvida e essa era apenas o começo. A luta pela justiça estava longe de terminar. Mas naquele momento, olhando para o sol a pôr-se sobre as montanhas, André Silva sabia que estava exatamente onde precisava estar, no coração da batalha, pronto para o que viesse. O processo da investigação foi lento e doloroso. André teve de testemunhar várias vezes, repetindo os detalhes dos incidentes, revivendo a humilhação e o medo. Tavares, representado por um advogado astuto da própria corporação, tentou desacreditar André, pintando-o como um cadete problemático, insubordinado e com uma agenda contra os oficiais mais experientes. A defesa de Tavares explorou o passado de André, insinuando que a sua origem em Triana o tornava inerentemente menos confiável, mais propenso a exagerar ou a inventar queixas contra a autoridade. Era o mesmo preconceito que André estava a denunciar, agora usado abertamente contra ele no processo oficial. Bruno Lima, sob pressão, manteve o seu testemunho, embora visivelmente nervoso. A sua coragem momentânea na avaliação final parecia tê-lo esgotado. Ele evitava o contacto visual com André e falava de forma hesitante. No entanto, o seu testemunho confirmou a versão de André sobre a armadilha na simulação, o que deu peso às restantes acusações. A capitã Mendes, apesar dos obstáculos, garantiu que a investigação fosse levada a sério dentro dos limites da burocracia institucional. Ela usou a sua influência para garantir que as provas de André fossem devidamente consideradas e que o testemunho de Bruno fosse protegido. A sua presença no processo era um farol de integridade para André. A imprensa em Sevilha continuava a seguir o caso, mantendo a pressão pública sobre a academia e a corporação. Organizações de direitos humanos manifestaram-se, exigindo transparência e responsabilização. Esta tensão externa, como a capitã Mendes previra, tornou mais difícil para a instituição simplesmente abafar o caso. Finalmente, após semanas de incerteza, chegou a decisão. O inspetor Ricardo Tavares foi considerado culpado de conduta inadequada e violação dos protocolos de segurança durante a avaliação final. As acusações de assédio e preconceito foram consideradas não totalmente comprovadas ou sem provas suficientes, uma formulação que irritou profundamente André, mas que não o surpreendeu. Era a forma da instituição de reconhecer parte do problema sem admitir a totalidade da podridão. A punição de Tavares foi uma suspensão de 6 meses sem vencimento e uma transferência para um posto administrativo longe da formação de cadetes. Não foi a expulsão que André sentia que ele merecia, mas era uma consequência. Tavares seria retirado do ambiente onde podia causar mais danos diretos a jovens cadetes como André. Para André, a decisão foi agridoce. Sentiu uma pontada de desilusão por o preconceito sistêmico não ter sido totalmente reconhecido e punido. A formulação não totalmente comprovadas parecia minimizar a dor e a humilhação que ele sofrera, mas também sentiu um alívio profundo. Tinha lutado contra um homem poderoso e contra uma cultura enraizada e tinha conseguido uma vitória parcial. Tavares não tinha saído impune. E, mais importante,
André tinha sobrevivido e prevalecido. A sua posição na academia, no entanto, mudou permanentemente. Alguns cadetes e instrutores que apoiavam Tavares agora olhavam para ele com ressentimento aberto. Outros, que antes eram indiferentes, agora o viam com uma mistura de respeito e cautela. Alguns poucos, como Bruno Lima, que se tornou mais reservado, mas ocasionalmente trocava um aceno com André, e os cadetes da equipa Delta, que quase caíram na armadilha de Tavares, mostravam uma gratidão silenciosa. André completou a sua formação sob este novo olhar. Não era mais o cadete idealista e ingênuo que chegara de Sevilha. Era um sobrevivente, um denunciante, um agente que tinha visto o lado sombrio da corporação antes mesmo de colocar o distintivo. A sua força tranquila tinha-se transformado em uma resiliência endurecida, uma determinação silenciosa. No dia da formatura, o sol espanhol finalmente brilhou sobre o pátio da academia em Ávila. As famílias dos cadetes estavam presentes, orgulhosas e emocionadas. A família de André estava lá. A sua mãe, a sua avó, os seus irmãos mais novos. Vê-los na plateia, os seus rostos cheios de amor e orgulho, deu-lhe a força final para atravessar o pátio e receber o seu distintivo. A capitã Mendes estava entre os oficiais no palco, e quando André passou por ela, os seus olhos encontraram-se por um breve momento. Ela deu-lhe um pequeno sorriso, um aceno quase imperceptível, que valeu mais para André do que todos os discursos oficiais. André Silva era agora um agente da Polícia Nacional. A sua primeira colocação seria em Madrid, longe de Sevilha e de Ávila, uma nova cidade, um novo começo. Mas ele sabia que a luta que começara na academia não terminaria ali. O preconceito sistêmico era um problema nacional, presente em todas as esquadras, em todas as interações entre a polícia e as comunidades minoritárias. Enquanto se despedia da sua família, abraçando a sua mãe com força, sentiu o peso do distintivo no bolso do seu novo uniforme. Não era apenas um símbolo de autoridade, mas um lembrete constante da responsabilidade que agora carregava. A responsabilidade de ser o agente que acreditava que a polícia devia ser. A responsabilidade de lutar contra a injustiça, mesmo vindo de dentro. A sua jornada na corporação seria, sem dúvida, desafiadora. Tinha feito inimigos antes mesmo de começar. Tinha visto a resistência à mudança. Mas também tinha visto a importância de falar, o poder da verdade e a possibilidade de encontrar aliados onde menos se esperava. O carro deixou a academia para trás. As muralhas antigas de Ávila diminuíram ao longe. André olhou para a estrada à frente, para o futuro incerto. A luta pela justiça estava longe de terminar. Mas ele estava pronto. Estava no lugar certo, com a experiência certa e com a determinação inabalável de fazer a diferença. A sua história na Polícia Nacional estava apenas a começar. A chegada a Madrid foi um turbilhão. A cidade era vasta e impessoal comparada com a Sevilha que conhecia ou com o ambiente confinado de Ávila. Foi colocado numa esquadra no sul da cidade, uma área diversa e movimentada. Os seus novos colegas eram uma mistura de veteranos cínicos, jovens idealistas como ele, embora poucos com a sua bagagem, e uma maioria que simplesmente tentava fazer o seu trabalho e evitar problemas. A notícia sobre o incidente na academia tinha chegado antes dele, distorcida por fofocas e preconceitos. Sentia os olhares, os sussurros abafados, a relutância de alguns em trabalhar de perto com ele. Era o preço da sua denúncia, a marca que o acompanharia. O seu superior imediato, um subinspetor chamado Morales, era um homem pragmático que parecia mais interessado em evitar dores de cabeça do que em aprofundar nas questões de ética ou preconceito. Ele tratava André com uma cautela distante, garantindo que ele cumprisse as regras, mas sem demonstrar qualquer calor ou apoio. André mergulhou no trabalho. Queria ser o melhor agente possível, provar o seu valor através das suas ações e não deixar que a reputação que o precedia o definisse. Patrulhava as ruas, lidava com ocorrências, interagia com os cidadãos. Tentava sempre aplicar os princípios de respeito e justiça que o tinham motivado a entrar na polícia, lembrando-se do olhar frio de Tavares e da necessidade de ser diferente. Não demorou muito, até que André encontrasse manifestações do preconceito que tinha combatido na academia. Eram mais subtis, por vezes, do que o assédio direto de Tavares, mas igualmente corrosivas. Comentários sarcásticos sobre a sua origem ou a sua cor durante as rondas noturnas, a relutância de alguns colegas em apoiá-lo em situações de risco em bairros específicos, a tendência para assumir a culpa por incidentes onde o viés racial desempenhava um papel.
Uma noite, durante uma abordagem a jovens num parque, André testemunhou um colega a usar linguagem excessivamente agressiva e a fazer um comentário depreciativo sobre a etnia de um dos jovens. André interveio calmamente, desescalando a situação e lembrando o colega dos procedimentos. O colega reagiu com raiva mais tarde, acusando André de não ser um de nós e de proteger criminosos. Foi um confronto tenso que reforçou a André que a luta estava longe de terminar. Lembrou-se do conselho da Capitã Mendes e do contacto que ela lhe dera. Guardara o cartão com cuidado. Ainda não sentira que era o momento de usá-lo, que tinha provas suficientes ou que o incidente era suficientemente grave para justificar uma exposição externa. Mas a tentação estava lá. A sua relação com Bruno Lima tornou-se um elo inesperado. Bruno estava colocado noutra esquadra em Madrid, mas ocasionalmente cruzavam-se informações ou eventos da corporação. Bruno parecia mais à vontade fora do olhar constante de Tavares, mas ainda carregava o peso da sua cumplicidade inicial. Ele demonstrava o seu apoio a André de formas discretas, um aceno de cabeça, uma conversa rápida sobre as dificuldades do trabalho, um aviso sobre a reputação de certos oficiais. Era uma amizade cautelosa, construída sobre um passado partilhado e a consciência silenciosa da luta que enfrentavam. A família de André continuava a ser o seu porto de abrigo. As chamadas para Sevilha eram momentos de alívio, onde podia ser ele mesmo partilhar as suas frustrações, embora minimizando os perigos, e recarregar as energias com o amor e o apoio incondicional da sua mãe e avó. Elas continuavam a preocupar-se, mas o orgulho nos seus olhos quando falavam com ele era a sua maior motivação. Com o tempo, a reputação de André começou a mudar lentamente, pelo menos entre alguns. A sua dedicação ao trabalho, a sua ética inabalável e a sua capacidade de lidar com situações difíceis com calma e profissionalismo começaram a falar mais alto do que os rumores. Alguns colegas, inicialmente céticos, começaram a respeitá-lo. Alguns cidadãos, especialmente nas comunidades minoritárias que ele servia, começaram a vê-lo como um agente em quem podiam confiar. Mas a cultura institucional, o preconceito sistêmico, era um monstro com muitas cabeças. Tavares tinha sido afastado, mas a mentalidade que ele representava ainda estava presente. André sabia que tinha de continuar vigilante, continuar a documentar, continuar a lutar. A mudança não viria de um único confronto, mas de uma pressão constante, de um exemplo diário, de uma recusa em ceder. Uma tarde, enquanto patrulhava uma rua movimentada, André viu um jovem parado numa esquina, com um grupo de agentes a abordá-lo de forma agressiva. O jovem era negro, e a cena, os olhares dos agentes, a tensão no ar, trouxeram-lhe um arrepio de familiaridade dolorosa. Era o ciclo que ele queria quebrar.